Olá pessoal, bom dia, segunda-feira começando a semana, sejam muito bem-vindos. Enquanto vocês entram eu fico acenando aqui, olha que interessante, ó. Que joia, sejam bem-vindos, Amanda, vamos lá galera, isso, Gabriel, vamos dar sequência ao estudo do Manual de Direito Penal, parte geral da editora Juspódio no projeto Estude com o Autor. Lembrando que esse é um projeto onde o autor se compromete a estudar os seus livros aqui por meio das redes sociais. Eu estou estudando com vocês, capítulo por capítulo, meu manual parte geral, edição 2020. Se você tem outras edições, dá para acompanhar tranquilamente, só não vai haver uma coincidência do número de no número da página, só isso. Mas se eu acrescentei alguma coisa de uma edição para outra, eu vou alertá-los inclusive. Então fiquem tranquilos. Nós vamos analisar, como eu disse, capítulo por capítulo do meu Manual Penal Geral. Depois que eu terminar o Manual Penal Geral, aí eu analiso o Manual Penal Especial. Manual de Direito Penal, parte especial. Alerto sempre que se você não conseguiu assistir ao vivo, a live fica no meu Instagram e depois vai para o meu canal do YouTube. Você já assinou o meu canal do YouTube? Você já se inscreveu no canal do YouTube? Vai lá, inscreva-se no canal do YouTube. Inclusive, você tem que acionar o sininho lá, deixar o sininho, por quê? Porque toda vez que vier um vídeo novo, toda vez que eu colocar um vídeo novo, você é comunicado pelo YouTube, tá? Então acione o sininho, inscreva-se no canal e aciona o sino de notificação. Eu vou desativar os comentários, para nós darmos início. Lembrando o seguinte, viu, pessoal? Também é importante lembrar, todo vídeo eu alerto isso, já que tem gente nova, a cada vídeo tem gente nova. Se você quer mandar alguma dúvida, manda para mim, tem uma equipe levantando as dúvidas. O e-mail é estudecomoRogério@editorajuspodio.com.br estudecomoRogério@editorajuspodio.com.br. O capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo 7. Então, para melhorar aqui a comunicação, para não travar o vídeo, eu vou desativar os comentários. Então vamos lá, desativei os comentários. Pessoal, depois da live, a partir das 11 e pouco, depois da nossa live, o meu livro Manual Penal Geral, parte especial, para quem não tem, vai ficar até, se eu não me engano, 1h da tarde, numa mega promoção na editora Juspódio. Você tem que colocar uma senha. Qual é a senha? Fica esperto que depois da minha live eu vou postar no meu Instagram, a senha de desconto, tá bom? Então, sem maiores delongas, vamos começar com eficácia da lei penal no espaço. Para quem tem a edição 2020, eficácia da lei penal no espaço começa na página 153, tá aqui, ó. Página 153, eficácia da lei penal no espaço. Então, se você tem a edição 2020, nós já estamos na página 153 do livro. O que significa isso? Significa que as outras páginas, mais de 150 páginas, nós já estudamos aqui no projeto Estude com o Autor da editora Juspódio. Eficácia da lei penal no espaço. Eu sei que muitos, se eu tivesse deixado o campo comentários ativado, tenho certeza que muitos iam dizer: Rogério, eu acho esse capítulo muito chato. Eu não gosto do capítulo Eficácia da lei penal no espaço. Aliás, eu não entendo por que nós temos que estudar eficácia da lei penal no espaço. É um assunto muito abstrato e não consigo. Pessoal, por incrível que pareça, é um dos assuntos que eu mais gosto. Eficácia da lei penal no espaço é um dos assuntos que eu mais gosto de escrever e ministrar aula. E deixa eu ver se eu consigo fazê-lo gostar. Eu até peço para você depois colocar no meu Instagram se você achou que eu te fiz gostar um pouco mais desse tema ou ter menos ojeriza desse capítulo.
se comunica comigo lá no Instagram. Aliás, pessoal, eu tenho um Telegram que eu estou sempre conversando com vocês no Telegram. Então, assinem depois, entrem lá na minha bio do Instagram, entre no meu canal do Telegram. Eu fico postando temas e com certeza esses temas chegam até vocês, já que as redes sociais às vezes boicotam. Vamos lá. Então, para que eu consiga sucesso nessa missão, que é fazê-lo gostar do tema Eficácia da Lei Penal no Espaço, aqui no comecinho da página 153, no comecinho, num parágrafo, eu explico a importância. Qual é a importância de estudar a eficácia da lei penal no espaço? A lei penal brasileira, ela não pode sair por aí punindo tudo e todos. A lei penal brasileira, ela tem que ter limites. Nós sabemos que a lei penal tem limite de aplicação quanto ao tempo. A prescrição é um limite temporal ao direito de aplicar a lei penal. Tem limite quanto ao modo. Para aplicar a lei penal, temos que observar determinados modos, principalmente respeitando direitos e garantias fundamentais. Mas também tem limite quanto ao espaço. A lei penal brasileira está limitada no espaço. Em regra, a lei penal brasileira só deve ser aplicada para os crimes cometidos no território nacional. É um limite espacial ao direito de punir do Estado. Então, quando eu estudo a eficácia da lei penal no espaço, eu até coloco isso no finalzinho deste parágrafo aqui, ó, no finalzinho do primeiro parágrafo. Eu digo que o estudo da eficácia da lei penal no espaço visa apurar as fronteiras de atuação da lei penal nacional. Olha como resume bem a importância do assunto. Então, se você tiver que discorrer sobre a eficácia da lei penal no espaço, imagina só se na prova você consegue colocar que esse estudo visa apurar as fronteiras de atuação da Lei Penal Nacional. Quem assistiu a minha live sábado eu fiz uma live falando sobre a minha trajetória nos concursos, e sábado agora eu vou fazer uma outra live só discutindo o método de estudo, mas quem viu a minha live sábado, viu que eu acabei desabafando a dificuldade que foi eu ter que estudar por livros muito complexos, livros que o autor tinha a impressão que quanto mais difícil ele escrevesse, mais reconhecimento ele ia ter. Então, quando eu resolvi escrever esse livro aqui, eu resolvi escrever do jeito que eu gostaria que alguém tivesse feito quando eu estava estudando para concurso. Por que uma pessoa não pode explicar a importância da eficácia da lei penal no espaço dizendo que tem como missão apurar as fronteiras de atuação da lei penal nacional? Pronto, resolveria o meu problema. Então guardem isso. Eficácia da lei penal no espaço visa apurar as fronteiras de atuação da lei penal nacional. E o Brasil, ele adotou um princípio regra. Quando você vai no artigo 5º, o artigo 5º caput, ele diz que, em regra, aplicamos a lei penal nacional aos crimes cometidos no território nacional. É o princípio da territorialidade. O Brasil está anunciando para o mundo o seguinte: ô mundo, crimes cometidos no território brasileiro vão sofrer a incidência da lei brasileira. Ponto. Mundo, então o Brasil está gritando para o mundo isso. Eu já estou na página 154 do meu livro. Já estou na página 154 e eu vou fazer um detalhe que eu termino o primeiro parágrafo da página 154. Ó, eu falei para vocês que o estudo da eficácia da lei penal no espaço visa apurar as fronteiras de atuação da lei penal. O Brasil, nessa missão, anunciou para o mundo: mundo, a lei penal brasileira, em regra, será aplicada aos crimes cometidos no território nacional. Acabou. Qual princípio é esse adotado como regra? O princípio da territorialidade. Agora, será que nós adotamos uma territorialidade absoluta? Todos os crimes praticados no território brasileiro sofrem os rigores da lei brasileira? Não. O próprio artigo 5º traz ressalvas. O artigo 5º diz:
aplica-se a lei brasileira, vírgula, sem prejuízo de regras, tratados e convenções internacionais aos crimes cometidos no território brasileiro. Então, o próprio artigo 5º, que traz a territorialidade, prevê casos em que o crime será praticado no Brasil, mas não vai sofrer a lei brasileira. Vai sofrer os rigores da lei estrangeira. Por isso que eu disse que, em regra, crime cometido no território nacional sofre os rigores da lei brasileira, em regra. Por quê? Tratados e convenções internacionais podem impedir a incidência da lei brasileira para crimes cometidos no Brasil e esse crime ficar sujeito à lei estrangeira. Rogério, se o fenômeno da territorialidade é esse em que eu aplico a lei brasileira a crime cometido no Brasil, como chama o fenômeno em que o crime é cometido no Brasil, mas ele sofre a lei estrangeira? Caiu isso no concurso do MP da Paraíba. Como chama esse fenômeno? Ó, eu vou mostrar um quadro para vocês. Mas nós vamos ter três situações. Nós vamos ter uma primeira situação. A lei brasileira sendo aplicada a crime cometido no Brasil. Esse é o fenômeno da territorialidade. Lei brasileira sendo aplicada para crime cometido no Brasil. Pronto, territorialidade. Nós vamos estudar daqui a pouco um outro fenômeno, que é a lei brasileira podendo extrapolar os limites do nosso território. A lei brasileira podendo alcançar crime ocorrido no estrangeiro. Esse fenômeno eu tenho certeza que você também conhece, chama extraterritorialidade. Então, na territorialidade, a lei brasileira aplicando-se para crime cometido no Brasil, e extraterritorialidade, a lei brasileira extrapolando os limites do nosso território e alcançando crimes cometidos no estrangeiro. Mas aqui eu estou perguntando para vocês um terceiro fenômeno. O artigo 5º diz que a lei brasileira aplica-se ao crime cometido no Brasil, salvo se houver disposição em contrário em tratados e convenções internacionais. Então o artigo 5º está admitindo que um crime cometido no Brasil não sofra a lei brasileira, mas a lei estrangeira. Como chama esse fenômeno? Não é territorialidade. Territorialidade é a lei brasileira, crime cometido no Brasil. Não é extraterritorialidade. Extraterritorialidade é a lei brasileira alcançando o crime cometido fora no Brasil. Agora eu quero saber como chama o fenômeno da lei estrangeira entrando no Brasil para punir um crime aqui cometido. Como chama isso? Eu fiz um quadro para vocês. Esse fenômeno chama intraterritorialidade. Intraterritorialidade. Olha o quadro que eu vou mostrar para vocês. Ó, deixa eu ver se eu consigo ser feliz aqui no quadro. Pronto. Ó. O princípio da territorialidade, ele representa um crime ocorrido no Brasil e sofrendo a lei brasileira. O princípio da extraterritorialidade representa um crime ocorrido fora do Brasil, um crime ocorrido no estrangeiro, mas sofrendo a lei brasileira. E a intraterritorialidade, o crime ocorre no Brasil, mas vai sofrer os rigores da lei estrangeira. Então, cuidado com intraterritorialidade. Eu posso afirmar que o princípio da territorialidade, ele nada mais é, que o princípio da territorialidade do artigo 5º, ele é excepcionado pela intraterritorialidade. Deixa eu já deixar pronto o próximo quadro aqui para vocês. Espera aí, pronto. Então o artigo 5º, ele traz a territorialidade, mas a territorialidade excepcionada pela intraterritorialidade. Rogério, eu queria um exemplo. Eu queria um exemplo onde a lei estrangeira vai entrar para punir um crime cometido no nosso território. Poxa, essa exceção é importante, porque ela está excepcionando a própria soberania. Me dá um exemplo? Imunidade diplomática. Imunidade diplomática é um ótimo exemplo de intraterritorialidade. Imunidade diplomática. O crime acontece no Brasil, mas sofre a lei brasileira. E sofre a lei estrangeira. E detalhe, hein? Vai você ficar pensando
que no fenômeno da intraterritorialidade é o juiz criminal brasileiro que aplica a lei estrangeira. Nananina. Quando eu digo que a lei estrangeira entra no nosso território para punir um crime aqui cometido, essa lei estrangeira vai ser aplicada por um juiz estrangeiro. Juiz criminal brasileiro não aplica lei criminal estrangeira. Eu sei que no direito civil temos casos em que o juiz civil pode trabalhar com lei estrangeira. No direito penal, não. No processo penal, não. No princípio da intraterritorialidade, exemplo, imunidade diplomática, quando eu digo que a lei estrangeira entra no nosso território para punir esse crime, eu estou dizendo também que é um juiz estrangeiro que vai punir esse comportamento, não um juiz brasileiro. Tá bom? Joia? Então acho que eu esgotei os temas territorialidade, extraterritorialidade e intraterritorialidade. Você já sabe a diferença dos três. Territorialidade, extraterritorialidade e intraterritorialidade. Lembrando que no MP da Paraíba caiu intraterritorialidade. Bom, e olha que legal. Se você está respondendo uma prova e você é cobrado a responder se o princípio da territorialidade é absoluto ou relativo, você vai dizer que o princípio da territorialidade do artigo 5º, ele é relativo. Ele é excepcionado pela intraterritorialidade. Olha quanto conhecimento você mostrou numa resposta. Quando você diz que o artigo 5º adotou a territorialidade temperada pela intraterritorialidade. Olha quanto conhecimento você mostrou. Pessoal, dando sequência, se eu já sei que, em regra, a lei penal brasileira vai ser aplicada ao fato cometido no território nacional, se o território nacional limita a lei penal, limita a aplicação da lei penal, vocês concordam comigo que é muito importante definir o que é território nacional? Se eu já sei que o território nacional é o limite de aplicação da lei penal, vejam, passa a ser imprescindível definir o que é território nacional. E o artigo 5º, parágrafo 1º, define território nacional por extensão, equiparação ou ficção. Território nacional não é somente o espaço geográfico, cuidado com isso. O território nacional não é apenas o espaço geográfico. O artigo 5º, parágrafo 1º, equipara território nacional embarcações e aeronaves onde quer que se encontrem, se forem públicas ou a serviço do governo brasileiro. As embarcações e aeronaves, onde quer que se encontrem, se públicas ou a serviço do governo brasileiro. Se eu estiver diante de aeronaves e embarcações privadas, são consideradas extensão do nosso território quando em alto mar ou no espaço aéreo correspondente. Ponto. Então vejam, território brasileiro é o espaço geográfico, abrangendo solo, subsolo, mar, rios, lagos, lagoas, sim. Mas o parágrafo 1º diz que equipara-se a território nacional, ou seja, eu aplico a lei brasileira nas embarcações e nas aeronaves públicas ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Crimes cometidos em embarcações e aeronaves públicas ou a serviço do governo brasileiro é aplicada a lei brasileira onde quer que se encontre. Agora, se for uma embarcação, uma aeronave mercantil privada, aí a nossa lei só será aplicada quando essa embarcação estiver em alto mar ou quando a aeronave estiver sobrevoando o alto mar. Por quê? Porque nenhum país exerce soberania sobre o alto mar, nenhum país exerce soberania sobre o espaço aéreo correspondente ao alto mar. Aí eu aplico a lei da bandeira, da embarcação e da aeronave. Ok? Qual que é o detalhe que eu chamo a atenção de vocês? O detalhe mais importante está aqui, ó. Eu quero chamar e vou pedir para vocês acompanharem aí. Acompanhem para mim, por favor. Tá aqui, ó. Página 156 da edição 2020. Página 156 da edição 2020. Você já sabe que eu aplico a lei brasileira cometida no território. Eu aplico a lei brasileira ao crime cometido no território nacional.
Você já sabe que o território nacional é o limite espacial da aplicação da nossa lei. Você sabe também que território nacional não é somente o espaço geográfico, é também o espaço jurídico, por ficção e equiparação. Embarcações e aeronaves, se públicas ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, se embarcações e aeronaves privadas, quando em alto mar ou no espaço aéreo correspondente. Mas e as embaixadas? E as embaixadas? É a pergunta que eu faço no comecinho da página 156. E as embaixadas são consideradas extensão do nosso território? E as embaixadas? Muita gente fica na cabeça que a embaixada é a extensão do território que representa. Rogério, a embaixada do Brasil em Portugal é a extensão do território brasileiro? Logo, se ocorrer um crime na embaixada brasileira em Portugal, eu aplico a lei brasileira? Uma embaixada estrangeira no Brasil, a embaixada de Portugal no Brasil, é a extensão do território português? Ocorrido um crime na embaixada portuguesa em Brasília, é crime corrido no território português? Nós ficamos com isso na cabeça, né? E eu esclareço, inclusive com jurisprudência do STF, o que? Embaixada não é extensão do território que representa. Cuidado com isso. Repito, embaixada não é extensão do território que representa. A embaixada brasileira em Portugal não é extensão do território brasileiro. A embaixada portuguesa no Brasil não é extensão do território português. Agora, veja. Eu estou dizendo que a embaixada brasileira em Portugal não é extensão do território brasileiro, mas essa embaixada é inviolável. Mas essa embaixada é inviolável. Logo, ocorrendo um crime na embaixada brasileira em Portugal, o crime ocorreu no território português. Mas não significa que a autoridade portuguesa pode entrar ao seu bel prazer na embaixada. A embaixada é inviolável, precisa de autorização para entrar no ambiente em que o Brasil exerce a representação diplomática, tá ok? Então não confundam isso. Eu afirmo que a embaixada não é extensão do território que representa, eu estou afirmando isso. Mas ao mesmo tempo que eu afirmo que a embaixada não é extensão do território que representa, eu já te alerto. A embaixada é inviolável. A polícia não pode entrar na embaixada sem autorização. Tem que vencer todo um trâmite burocrático. Eu sei que o crime ocorrido na embaixada brasileira em Portugal é crime ocorrido no território português e, em regra, sofre a lei portuguesa. Eu sei. Mas Portugal, calma, você não pode entrar nessa embaixada chutando a porta. Precisa de autorização, precisa vencer trâmites burocráticos e diplomáticos. Ficou fácil? Tranquilo? Pessoal, então olha só, vamos lá recapitulando que fica mais fácil. Você já sabe que a lei brasileira, ela está limitada no espaço. Eu só posso aplicar a lei brasileira, em regra, ao crime ocorrido no território nacional. Tá? Você já sabe o que é território nacional. Sabe que território nacional não é somente o espaço físico. É também o espaço jurídico, artigo 5º, parágrafo 1º. E você já sabe que a embaixada não está no conceito de território por equiparação. Joia? Estão acompanhando? Então, nós temos que decidir um outro tema. Quando é que um crime se considera praticado no território nacional? Se você já sabe que a lei brasileira se aplica aos crimes cometidos no território nacional, o artigo 5º diz que a lei brasileira aplica-se aos crimes cometidos no território nacional. Eu tenho que decidir quando é que um crime se considera cometido no território nacional. Será que para um crime ser considerado cometido no território nacional, basta aqui ocorrer a ação ou omissão? Basta aqui ocorrer o resultado ou tanto faz? Nós estamos na página 156, indo para a página 157 do livro. O artigo 6º do Código Penal adotou a teoria da ubiquidade omista
teoria da ubiquidade omista. O artigo 6º diz: considera-se o crime praticado no território nacional, logo, sofre a lei brasileira, se aqui no território nacional ocorre a ação, ou omissão, ou resultado, ou aqui o resultado deveria ter ocorrido. Em todas essas situações, eu entendo que o crime ocorreu no Brasil, esse crime está sujeito à lei brasileira. Então, acompanhe. Eu sei que essa aula minha ela fica um pouco repetitiva, mas é para entrar aqui, ó. Você não esquece mais. Você já sabe que a lei brasileira se aplica ao crime cometido no território nacional. Você já sabe o que é território nacional. E agora você já sabe que o crime é considerado cometido no território nacional quando aqui ocorre a ação, quando aqui ocorre a omissão, quando aqui ocorre o resultado, ou quando o resultado não ocorre aqui, mas aqui era para ter ocorrido. Nestas 4 situações, eu aplico a lei brasileira. Olha que fácil, pessoal. Muito fácil. Você vai ver que tudo está interligado. Eu vou fazendo perguntas e respostas, nós vamos discutindo perguntas e respostas, você não esquece mais. Ó, lei brasileira se aplica aos crimes cometidos no território nacional. Eu já sei que o território nacional não é só o espaço geográfico, mas também o espaço jurídico. E eu sei que o crime ocorrido no território nacional é o crime que aqui vê a ação, omissão, resultado ou onde o resultado deveria ter ocorrido. Legal? Joia? Detalhe importante. Esse detalhe que eu vou falar para vocês está na nota de rodapé 192 da página 157. Então, edição 2020. Vocês vão ler comigo a nota de rodapé 192 da página 157. Ó. Se no Brasil ocorre somente a cogitação e o planejamento do crime, mas o início da execução ocorre fora. Se no Brasil só temos a cogitação e o planejamento, mas o início da execução já ocorre em outro país, eu não aplico a lei brasileira. A simples cogitação no nosso país, o simples planejamento no nosso país, não merece a incidência da lei brasileira. Para incidir a lei brasileira, tem que haver pelo menos o início da execução no nosso país. Anotaram? Cuidado quando, para o nosso país, o planejamento já configura execução de crime, associação criminosa, formação de organização criminosa. Nesses delitos, o mero planejamento já configura crime. Aí eu posso aplicar a lei brasileira. Olha que interessante. Então eu vou repetir. Quando no Brasil só ocorre cogitação, planejamento, mas o início da execução ocorre em outro país, eu não aplico a lei brasileira. Para aplicar a lei brasileira, eu preciso do início, pelo menos do início da execução no nosso país, ok? No nosso território. Seja ele território físico, seja ele território jurídico do artigo 5º, parágrafo 1º. Só fique atento com aqueles crimes em que atos preparatórios já são punidos pela nossa lei. Associação criminosa, artigo 288 do Código Penal. Organização criminosa, artigo 2º da Lei 12.850 de 2013. Petrechos para falsificação de moeda. São tipos penais onde o legislador antecipa a punição para atos preparatórios. Os atos preparatórios são puníveis. E se os atos preparatórios são puníveis, sendo esses atos preparatórios ocorridos no nosso país, tendo os atos preparatórios verificados no nosso país, posso aplicar a lei brasileira. Tá bom? Pessoal, eu vou mostrar agora para vocês mais um quadro. Esses quadros que eu estou mostrando para vocês estão todos no meu livro. Aqui não dá para mostrar assim o quadro. Não dá para mostrar assim. Então eu vou virar a câmera e vou mostrá-lo ampliado. Um quadro que explica muito bem. Eu vou até pedir a licença de vocês, eu vou avançar um pouquinho, tá? É para durar 30 minutos, mas eu vou avançar só um pouquinho. Peço desculpas, vai ser um pouquinho mais demorado. Essa live vai ser um pouquinho mais demorada do que as outras.
despenque em concurso público, diferença de crime à distância, crime em trânsito e crime plurilocal. Pô, Rogério, é verdade, despenque isso em concurso. E eu nunca sei a diferença. Olha que fácil que fica, ó. Pronto, neste quadro, nós temos aqui crime à distância, também chamado crime de espaço máximo, crime em trânsito e crime plurilocal. Vamos ver se eu consigo explicar para vocês. O crime à distância ou de espaço máximo é aquele crime que percorre territórios de dois estados soberanos. Por exemplo, é um crime que inicia a execução no Brasil e se consuma na Argentina, ou vice-versa. Inicia a execução na Argentina e se consuma no Brasil, ou no Brasil era para ter se consumado. O crime percorre territórios de dois estados soberanos. Gera-se um conflito internacional de jurisdição. Qual país aplicará sua lei? O artigo 6º do Código Penal diz que o Brasil vai aplicar a sua lei. Se no Brasil ocorreu o início da execução, ou no Brasil ocorreu o resultado, ou o resultado era para ter ocorrido aqui, eu vou aplicar a lei brasileira, é o que manda o artigo 6º. Vamos agora para crimes em trânsito. Você entendeu que no crime à distância, o crime percorre dois estados soberanos. No crime em trânsito, o delito percorre mais de dois, 3 ou mais. Tá aqui, ó, o crime percorre territórios de mais de dois países soberanos. Se no crime à distância ele percorre só 2, aqui ele percorre no mínimo 3. Um crime que percorre Brasil, Argentina e Uruguai. Também vai gerar um conflito internacional de jurisdição, qual país aplicará sua lei, e eu resolvo com o artigo 6º. Você não pode confundir crime à distância e crime em trânsito, onde eu tenho um conflito internacional de jurisdição, com crime plurilocal. No crime plurilocal, o crime não sai do Brasil. O crime não envolve países diferentes. O crime percorre 2 ou mais territórios do mesmo país soberano. Por exemplo, um crime que percorre as comarcas de São Paulo, São Bernardo e Guarulhos, todas aqui do estado de São Paulo. O crime não percorreu 2 ou mais países. O crime percorreu territórios diferentes do mesmo país soberano. Eu não tenho um conflito internacional de jurisdição, eu tenho um conflito interno de competência. Eu não quero saber qual país vai aplicar sua lei, eu já sei qual é o país, é o Brasil. Ele não está disputando com nenhum outro país. É o Brasil e mais ninguém disputando para aplicar a sua lei. Agora a pergunta que fica é: qual comarca aplicará a lei do país? É a comarca de São Paulo, São Bernardo ou Guarulhos? Nesse caso, eu aplico o artigo 70 do Código de Processo Penal em regra. O artigo 70 diz que eu vou aplicar a competência para aplicar a lei brasileira é da comarca onde ocorreu a consumação. Pessoal, com essa tabela, você não tem como errar crime à distância, crime em trânsito e crime plurilocal. Não tem como, tá lá, tudo explicadinho. O último tema é extraterritorialidade. E você já sabe que na extraterritorialidade, a lei penal brasileira, excepcionalmente, não vai respeitar as fronteiras de atuação. A lei penal brasileira, ela vai extrapolar o limite espacial. Ela não fica no território nacional, geográfico ou jurídico. A lei vai alcançar crimes ocorridos no estrangeiro. O artigo 7º do Código Penal traz as hipóteses excepcionais em que a nossa lei vai extrapolar os limites do nosso território e vai alcançar crime ocorrido no estrangeiro. Esse crime não foi praticado no Brasil, não foi praticado no nosso território geográfico, não foi praticado no nosso território jurídico. Foi praticado só no estrangeiro, mas excepcionalmente o Brasil tem interesse em puni-lo. O artigo 7º traz as hipóteses de extraterritorialidade. E você vai ver que nós temos hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, extraterritorialidade condicionada e extraterritorialidade hipercondicionada. Tudo isso você vai encontrar nas páginas 158 e seguintes do livro. 158 e seguintes.
Eu até tenho aqui uma tabela explicando as várias hipóteses de extraterritorialidade. Pessoal, é muito importante você ter essa visão geral e eu acho que esta live serviu para você ter essa visão geral da eficácia da lei penal no espaço. Por que estudar e quais os reflexos práticos? No final de uma live como essa, você tem que ser capaz de diferenciar territorialidade, extraterritorialidade e intraterritorialidade. E você tem condições de dar exemplo de intraterritorialidade, que é a imunidade diplomática, assunto que nós vamos estudar na próxima live. No final de uma live como essa, você já consegue enxergar que a nossa territorialidade é temperada. É temperada pela intraterritorialidade. Você já consegue perceber que a nossa lei tem um limite espacial. E esse limite espacial não é somente o território físico, mas também o território jurídico, embarcações e aeronaves. Se públicas ou a serviço do governo brasileiro, são extensão do nosso território onde quer que se encontre. Se privadas, só quando em alto mar ou no espaço aéreo correspondente. Você já sabe que um crime considera-se praticado no território brasileiro quando aqui eu tenho ação, omissão, resultado ou o resultado aqui deveria ter se produzido. E com base nisso, você já sabe diferenciar crime à distância, crime em trânsito e crime plurilocal. Tá ok? Muitíssimo obrigado pela atenção. Comentem depois, é importante para o meu feedback. Comentem, Rogério, entendi, ficou claro, que joia, gostei mais, gostei menos, ficou confuso. Se tiver crítica, pode colocar. Eu não excluo críticas, muito pelo contrário, eu deixo as críticas. Eu excluo ofensas, eu excluo haters. Haters eu excluo e bloqueio. Críticas eu deixo ali, ó, muito importante para mim, do mesmo jeito que eu deixo sugestões e elogios, tá bom? Pessoal, fiquem espertos agora na minha rede social, vai lá que já tem o código para você, se quer adquirir o meu manual penal geral, edição 2020, você quer adquirir isso? Vai lá no site da editora Juspod, coloca o código que está nas minhas redes sociais e você vai ter desconto. Esta live em breve estará no meu canal do YouTube, tá ok? Estará no meu canal do YouTube. E não se esqueça de entrar no meu grupo de Telegram. Abraço, pessoal!